Pode ser, irmãos. Amém. Amém? Se hoje fosse o último dia para aconselhar alguém na fé, o que você diria para essa pessoa? Se hoje fosse a última oportunidade para aconselhar alguém, eu falaria para a pessoa para colocar a casa em ordem, porque os dias estão mudando e muitos dias que Jesus está voltando, né? E as pessoas estão muito desconectadas. A pergunta é: se hoje fosse o último dia, como que você aconselharia alguém na fé? Vocês vão entender aí, né? Tem uns aqui que estão olhando para o lado igual o professor, quando vai perguntar, fica assim. Se você for aconselhar alguém na fé, a última vez que você vai ver essa pessoa, qual conselho você dava para ela? Um conselho cristão. Bom dia, amados irmãos. Meu conselho essa pessoa, no caso da fé, é permanecer firme e constante e guardar a fé no Senhor Jesus. Você respondeu o que eu queria ouvir. Madriana. Mas, irmãos, eu falo para ficar constante com Jesus, né? Na fé, e perdoar, amar, continuar firme, às vezes, Senhor, né? Deus abençoe. Deixa eu ouvir mais uma aqui. Vai ser o senhor. Se eu tivesse dando um conselho para alguém, vai ver essa pessoa pela última vez. Se eu tenho que dar um conselho na fé para essa pessoa, o que o senhor diria para ela? Eu diria para essa pessoa buscar Deus de primeiro, porque a última oportunidade que nós temos é buscar o Senhor onde se pode. Eu diria também sobre priorizar a fé, fazer uma reflexão sobre a gente e se comprometer isso com uma fidelidade, uma vida de devoção, de fidelidade mesmo. Essa pessoa já é crente? Já é crente. Só que então vou ouvir a senhora. Eu pensei que não era. Isso, os irmãos responderam aí exatamente aquilo que... Uai, passou ali? O que foi? Exatamente isso que eu queria ouvir dos irmãos. Se você tivesse a oportunidade de aconselhar alguém na fé, você vai ver essa pessoa pela última vez. Quais seriam as suas palavras? É exatamente o que vai acontecer com Paulo. Este encontro que nós vamos ver aqui, essa despedida em Éfeso, é uma das despedidas mais emocionantes de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Paulo ele diz que não mais verão os irmãos. Ele fica 3 anos ali em Éfeso, planta a igreja, ama aqueles irmãos, convive com eles, faz amizade certamente, e agora ele diz assim: eu estou partindo e nunca mais eu verei vocês. E aí ele vai deixar algumas recomendações. Ele vai deixar algumas recomendações para aqueles irmãos, e é isso que nós vamos ver na lista de hoje. Vamos nos situar no mapa ali primeiro? Vamos nos situar no mapa. Então está ali, lembrando os irmãos que nós estamos em qual viagem?
Nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, seguindo aí a rota, coloquei aqui de novo o mapa, depois a gente traça. Seguindo a rota, como sempre, de costume, da igreja base, do quartel de missões, que é a igreja de Antioquia, e nós vimos isso aqui todas as lições. Paulo sempre partindo de Antioquia na primeira, na segunda e na terceira viagem. Então ele faz esse percurso, visitando as igrejas que ele implantou, da Galácia, e ele vem para Éfeso. Os irmãos vão lembrar que na lição anterior, quando Paulo ele sai de Corinto, ele atravessa, ele passa rapidamente e volta para Antioquia. A partir disso, ele inicia a sua terceira viagem. Aqui em Éfeso, ele permanece por cerca de 3 anos. Foi a cidade que Paulo ficou tempo pregando o evangelho. De Éfeso, Paulo percorre novamente as igrejas que plantou lá na Macedônia, visita essas igrejas e faz o caminho de volta. Quando chega aqui, a Sós, Trode, lembra daquele texto em que Paulo está pregando? O texto diz que ele estende a pregação dele até de madrugada e um jovem está sentado na janela, cai, cochila, dorme, cai. Então acontece ali em Trode. Nessa volta de Paulo, quando ele percorre a região da Macedônia, e estas igrejas aqui, que ele havia implantado, as dessas cidades, então ele volta para Trode. Aqui ele tem uma pregação, não é tema da lição, porque ela passa por esse episódio, mas nós temos algumas lições que podemos tirar. Paulo, ele prega a noite toda. Eu gosto muito de citar o texto de Neemias, em que Esdras pregou 6 horas. E o povo de pé. 6 horas e o povo de pé ouvindo. E a pregação ali não é igual é hoje, que você tem dinâmica e fala e muda o tom de voz e anima. Não. Ali era a leitura da Torá. Lá em Esdras, lá em Neemias, que Esdras pregou. E aqui Paulo ele prega tão extensivamente, o texto diz que ele estendeu a pregação, porque as pessoas queriam em Mitilene. O texto diz que Paulo não quer passar em Éfeso de novo. Lembrando, ele havia ficado 3 anos em Éfeso. Fez esse percurso e agora está voltando. Por que ele não quer? Porque ele quer chegar em Jerusalém. Jerusalém está lá embaixo. Ele quer chegar em Jerusalém antes da festa do Pentecoste. Então ele precisa acelerar. Ele envia uma mensagem à igreja de Éfeso, pedindo para que os presbíteros da igreja o enviassem em Mileto. Então, aqui em Mileto é que toda a nossa cristãos, em seu último encontro, Paulo começa a apresentar o seu próprio testemunho para que aquilo que ele falasse tivesse validade. Isso apertou, né? Agora. Apertou, né? Então nós vamos ver isso aí na lição. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer algo semelhante ao que ele diz nessa reunião. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o apóstolo Paulo. Ele não vai apresentar para aqueles irmãos, para aqueles presbíteros, para os líderes da igreja, nada material. Construa isso, obtenha aquilo, faça isso. O discurso que Paulo vai apresentar ali, aliás, é o único discurso que Paulo faz para a igreja, para cristãos. É o único discurso no livro de Atos que ele faz para cristãos. Todas as pregações que Paulo fez, ele fez para judeus, em sinagogas, ou ele fez para gentios,
É o único discurso que ele vai apresentar para a igreja. É uma pregação, não deixa de ser uma pregação que ele vai apresentar para a igreja. E nessa pregação, Paulo sequer menciona questões de conquista humana. O discurso dele está baseado no seu próprio testemunho, na fidelidade, na doutrina, na vigilância e no amor. Fidelidade, doutrina, vigilância e amor. E por que Paulo podia falar isso para os irmãos? Porque ele era o próprio testemunho. Por que Jesus pôde dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo dizendo a respeito de Jesus, melhor dizendo, tenha o mesmo sentimento que teve em Cristo, porque na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus e foi obediente. Por que Paulo pôde falar isso de Cristo? Porque Cristo serviu como testemunho da sua própria vida. Não tem nada mais poderoso do que o próprio testemunho. Isso em qualquer ambiente. No ambiente do lar. Como é que seu filho, como é que meu filho, ele vai crescer com padrões morais? É a partir do que eu falo ou do que eu vivo? O discurso, ele tem que estar alinhado com a prática. Como que funciona a doutrina? É ortodoxia, que a ortodoxia significa doutrina correta. Ortodoxia, doutrina correta. E ortopraxia é a prática da doutrina correta. Ortodoxia, ensinar a doutrina. Ortopraxia, praticar a doutrina. E só pode mediante o bom testemunho. E só pode mediante o bom testemunho. Vamos reler o nosso texto áureo em voz alta no 3, todos ali na tela. Vamos ler bem bonito. 1, 2, 3. Olhai, pois, por todos o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Agora, a verdade prática, alguém lê em voz alta, só uma pessoa. A igreja é perseguida quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade, a palavra e a submissão ao Espírito Santo. No nosso texto áureo ali, nós vamos perceber que essa orientação que Paulo faz aos presbíteros, esta passagem de liderança, isso vai acontecer, por exemplo, quem lembra aí de um episódio do Antigo Testamento, em que um líder, ele vai transmitir aquilo que Deus passou para ele, para que aquilo tenha continuidade. Está todo mundo pensando aí, sabe quem é, mas não quer falar. Qual líder que transmitiu a sua liderança para outro líder? Moisés a Josué. Moisés a Josué. Arão, faz sentido porque Arão caminhava junto com Moisés. Moisés transmite a Josué a ordem, aquilo que Deus tinha passado para ele. Quem mais no Novo Testamento transmitiu? Sigam, prossigam, permaneçam firmes. O próprio Cristo com os seus discípulos. O próprio Cristo. E agora Paulo tem a responsabilidade de transmitir isso e passar isso para frente. É um dever, essa lição, irmãos, ela é bem pastoral, na verdade. Muito pastoral. Vai abordar aqui assuntos bastante pastorais. Isso aqui é muito falado para pastores. Mas é uma lição extremamente importante para toda a igreja, para esse entendimento também. Então, Paulo vai apresentar ali pelo menos quatro responsabilidades da vida cristã, ou da liderança cristã. A primeira que está ali é cuidar de si mesmo. A primeira recomendação que Paulo
faz para aqueles líderes, para aqueles presbíteros? Primeiro, cuidem de si mesmo. Segundo, o rebanho pertence a Deus. O rebanho é de Deus. Deus não deu igreja para pastores. Deus deu pastores para a igreja. É por isso que o dia que o pastor ele não estiver na igreja, tem outro pastor que vai estar ali, porque o rebanho é de... O Espírito Santo constituiu para apacentar a igreja de quem? De Deus. Então, é igual eu disse, é uma lição pastoral. Apacentar, pastorear a igreja que pertence a Deus. Isso parece óbvio, mas se você andar por aí, dar uma pesquisada, você vai ver que não é tão óbvio assim. Muitos pastores que são donos de igrejas. Eu já vi um pastor falar, quem manda aqui sou eu. Se você não está satisfeito, você pode, a porta da igreja vai ter na casa. Eu falei, mas quando o senhor chegou aqui, eu já estava, então eu vou continuar. Eu falei, mas não adianta. Tem pastores que eles acham que a igreja é dele. Não é? Não, desse jeito, eu que mando aqui, quem manda aqui é Deus. Quando o senhor chegou, já está. Tá, nós vamos chegar lá, quando Deus constituiu lideranças para cuidar do rebanho que é de Deus. Liderar significa cuidar de pessoas, mas gostar de pessoas. E não é gostar de quem gosta de você. Você tem realmente suportar, né? Pelo menos suportar. Irmãos, pastor não está aqui não, né? O pastor da igreja, nosso pastor, ele tem 40 anos de ministério. Eles vão mudar agora, vão mudar para aqui. Você estava contando lá, deu quantas mudanças? Umas 40 mudanças na trajetória pastoral. O pastor Valdomiro também está ali. Umas 40 mudanças que foi contando assim, de vários ministérios. Janaúba, Jaíba, Porteirinha, Manga, Muriaé, Curvelo, Sete Lagoas, Bocaiúva, Pirapora, Salvador, Genavá. Aí chegou ali, eu não posso falar o que eu ia falar, não. São 40 anos de ministério em diversos lugares, em todas essas congregações, em todas essas igrejas. Se o pastor não for alguém que ele gosta de pessoas, e o que eu estava falando antes não é gostar porque a pessoa gosta de você. É porque é necessário. O ministério é cuidar de pessoas e gostar de pessoas. E o pastor, ele sabe exatamente, no contexto da igreja, diante de toda a experiência, de todos os lugares que passou, ele conhece tudo. Igual a Mavanilde falou ali, e suporta. Por quê? Porque faz parte do ministério, do chamado, da vocação. Então, entende, gosta e conduz, sabendo, muitas das vezes, em muitos lugares, por exemplo, que ali do lado tem alguém que reclama, que não concorda, mas por graça, por misericórdia e por saber do chamado, ele vai permitindo, sabendo de tudo. Tudo, de tudo. Vai permitindo, porque esse é o chamado do pastor. Para cuidar do rebanho que é de... Cuidar de vocês mesmos. Essa é uma parte que muitas das vezes o pastor ele negligencia, né? Cuidar de si mesmo. Tirar um tempo. Mas está escrito. Olhai por vós. Então, primeiro, o pastor. Segundo, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem resgatou a igreja com seu sangue foi Deus. Quem morreu na cruz foi Cristo, não é o pastor que tem que morrer na cruz. O pastor não morre pela vida de ninguém, porque Cristo já fez isso, mas ele cuida do rebanho.
A nossa verdade prática, que a irmã Vanilde leu ali, a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Quem estabelece o conteúdo do ensino não é a cabeça do pastor, é a palavra. E como nós temos a tendência, eu digo nós que eu sempre gosto de usar, nos envolver nisso, mas graças a Deus que a Assembleia de Deus em geral, ela valoriza o ensino, valoriza a escola bíblica, mas como eu disse, é só andar por aí que a gente vai entender como tem pessoas que eles gostam de novidades, de coisas que não estão fundamentadas na palavra. Isso movimenta. Mas o pastor, o que dita, o que vai ser ensinado é o conteúdo bíblico. Irmãos, a palavra diz assim, examinai não é examinar as escrituras, não é resistência que citar, não. Julgai a profecia. Olha aqui, quando tem um profeta que levanta na igreja e ministra uma profecia, a Bíblia manda com que os cristãos julguem a profecia. Aquilo que está sendo dito, julgar baseado em quê? Para saber se aquilo que está sendo dito está de acordo com a... Então, assim diz o Senhor, ou eis que eu te digo, se não passar pelo crivo da palavra, não é profecia bíblica. Não vem de Deus. Eu acho que uma coisa que está incrível esses últimos dias. Essa semana teve uma profeta aí, que se diz profeta, né? Chegou na igreja e foi profetizar lá, o diabo pegou ela, usou a boca dela para falar tanta coisa, o pastor teve que excluir ela. E hoje nem exclui mais. Porque assim, o pastor tinha a submissão do Espírito Santo, que viu lá que aquilo lá não era de Deus. Ela passou vergonha. Então, assim, a gente, profeta, hoje fala, eu sou profeta, eu tenho que entender não sei o quê. Moço, você vê a vida da pessoa, você não diz que não é Espírito Santo, não, é outra coisa. Quantos casos acontecem igual esse que a irmã Vanilde está falando aqui? Quem é que nunca sabe de um caso desse? A pessoa ali falando em línguas, profetizando, e o pastor com discernimento espiritual, aí entra dom de discernimento de espíritos. Ele olha e fala que ele não é de Deus, não. Coloca a mão, cai endemoniado. Mas se o crente não tem discernimento na palavra, ele vai receber aquele e vai pôr aquilo que tem na cabeça dele. Quantas pessoas que receberam profetado aí, pôs aquilo que tem na cabeça e agora convive com aquilo ali, de que Deus não cumpriu a promessa, de que Deus... Está afirmado na palavra? Qual foi a primeira coisa que eu disse aqui quando você vai... que Paulo foi orientar os cristãos? Baseado em quê? No seu próprio testemunho. Então, a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade e submissão ao Espírito. Então, nós temos duas coisas. Fidelidade à palavra e a submissão ao Espírito. Por quê? Se um dissociar do outro, se você tem só, como eu disse aqui, a ortodoxia, só o ensino, isso pode se tornar mecânico, árido, automático. Porque ensino por ensino, tem muita gente que aprende. Agora, tem que ter a submissão do Espírito. Você aprende, você busca, mas quem direciona, quem conduz é o Espírito Santo. Mas se não tiver o conhecimento também, fica só o que nós temos hoje aí, que é o chamado... O reteté, esse nome reteté, é porque, assim, esse nome reteté, existe o pentecostalismo clássico, irmã Vanilde, que é o pentecostalismo da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais tradicionais, que tem mover do Espírito Santo. Só que a gente tem uma capacidade de bagunçar tudo que a gente faz, tudo.
Depois desse pentecostalismo clássico, veio um neo significa novo pentecostalismo, que são as igrejas neopentecostais. Aquelas que ficam rodando saia, rodando vestido, e movimentos. Estas igrejas não têm ensino e instrução na palavra. Não tem. Lá tem só o barulho, só o movimento. É o chamado reteté. Então não tem firmeza, não tem doutrina, só tem o barulho, só tem o movimento. E aí o que acontece? Os descrentes vão para lá para quê? Para receber as profecias. Então lá não tem, nessas igrejas, muitas delas não tem o ensino bíblico, por exemplo, da mensagem que Pedro pregou em Atos 2. Arrependei-vos, da mensagem que João Batista pregou. Arrependei-vos, da mensagem que Cristo pregou. Arrependei-vos. Por quê? Porque a pessoa quer ir lá para receber uma profecia, para ficar bem consigo mesmo. Então tem que ter fidelidade à palavra e submissão ao ensino. Vamos à nossa leitura aí. Atos capítulo 20, 17 ao 25 e 36 ao 38. Quando chegar no 25, quem estiver lendo, vai lá para o próximo, vai lá para o 36. Vamos ler aí alternado. Atos 20, 17. Pode ler, irmãos. E logo que chegaram junto dele, disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muita lágrima e tentações, e pelas palavras dos judeus, me sobrevieram. Como nada eu deixei de vos anunciar e ensinar publicamente o que eu estava. Testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora eles que, ligados pelo Espírito, vão para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Não o Espírito Santo, de cidade em cidade, e ordeia, Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, tanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o Rei dos Deus, não vereis mais o meu rosto. e havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou por todos eles. É só até o 25, agora pula para o 36. E havendo dito, Já foi, né? Não, é isso mesmo, tá certo. Isso. levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-o até o navio. Despedida emocionante, né? Não verão mais o meu rosto. Então, nosso primeiro ponto aí, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Eu coloquei os 3 tópicos aí em um slide só, para poder facilitar. Um ministério vivido com coerência e entrega. O verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança.
O verso de número 18, vamos acompanhar aí, versículo de número 18. Paulo vai dizer como foi que ele serviu para aqueles irmãos. Então ele vai fazer um discurso que acompanha aí 3 situações. Ele vai apresentar o passado, como eu estive entre vocês. Ele vai falar do presente, como que eles deverão se portar, e vai falar dos perigos do futuro. Então, no discurso de Paulo, ele apresenta essas 3 questões. O verso de número 18 diz que Paulo, servindo o Senhor, ele diz: vocês sabem que me conduzi entre vocês desde o primeiro dia, servindo o Senhor. O chamado, a função de cada líder, de cada cristão, é ser um servo. Esse é o testemunho que Paulo vai dar. As credenciais de presbítero, de pastor, de apóstolo, de superapóstolo, de querubim, isso aí é uma questão de nomenclatura. A função de cada líder é ser um servo. Paulo começa apresentando o seu discurso: vocês sabem como que eu servi. Porque, como eu sempre digo, é óbvio, parece ser óbvio, mas não é tão óbvio assim. Tem pessoas, tem líderes, que o desejo dele é ser chamado pelo título que ele tem. Você pergunta qual o seu nome? Presbítero fulano de tal. O seu nome é presbítero? Como é que você chama? Diácono? Seu nome é diácono? Então ele é identificado pelo cargo que ele exerce. Mas Paulo está dizendo assim, ó, eu vim aqui diante de vocês como um apóstolo, e eu sou um apóstolo na intenção de mostrar superioridade. Não. Eu servi a vocês, porque essa é a função. O que Jesus fez? Quando os discípulos começaram a brigar ali quem seria maior no reino dos céus. Maior seria o menor. Lavou os pés, porque a função do pastor, do presbítero, do bispo, do diácono é ser um servo. E quanto mais vai subindo nesse degrau aí dessas nomenclaturas, mais ele vai servindo. A escada do reino, ela é de ponta cabeça, né? Ela é o contrário. Mas tem gente que acha que quanto mais ele vai, aí ele tem que ser servido. Não é? Ele espera o dia que ele vai ser chamado de evangelista, porque nesse dia ele vai sentar em cima do púlpito e ficar olhando para a igreja de cima assim. Alguém contou aqui um dia que tinha um irmão que ele era diácono. Ele servia, servia água, aí ele foi consagrado a presbítero. Aí na hora que passou um diácono perto dele, ele olhou atravessado assim. Alguém falou isso aqui, eu não estou lembrando quem foi. Peraí, pastor, deixa eu entregar o microfone seu aqui, que é importante ouvir o que você vai falar. Nessa caminhada que a gente teve, a gente fala sobre cargo, né? A gente já passou por isso 2 ou 3 vezes. Às vezes a gente vai apresentar um obreiro, né? Aí a gente, pelo não perguntar o cargo dele, a gente às vezes apresenta ele um cargo imenso que não tem. E às vezes a pessoa usa para ir 3 vezes no culto, essa pessoa que pergunta assim, não, eu sou evangelista, eu tenho cargo de presbítero, né? E às vezes a gente apresenta a comunidade. Esquece, passa. E eu, né, às vezes, o pastor Paulo Júlio, você chama a gente pelo nome, né? Sim. Acho isso interessante também. Às vezes não tem aquela questão da palavra. É certo a gente apresentar o pastor. Sim. Isso não tem nada a ver, né? Mas se chama a gente pelo nome também, a gente não deve ficar constrangido com isso. Claro que não. A gente já passou por isso umas 3 vezes. Já.
Isso é muito. Acontece muito isso que o pastor Valdomiro falou. É evidente, irmãos, que a liturgia do cargo, às vezes vai exigir a formalidade, não é sobre isso que eu estou falando. Às vezes vai exigir a formalidade, você vai apresentar, né, falar, se chamar o pastor fulano e tal, não é sobre isso que eu estou falando. Mas, se porventura o pastor falou ali diferente, qual que é a dificuldade? É só apresentar como servo, tá aqui o servo do Senhor, aí não tem, né? Não tem. Mas, assim, por que que tem isso? Por que que existe isso por parte de presbítero, de pastor, de liderança? Porque tem quem alimenta isso. Então, tenha a honra, dê a honra devida ao pastor, mas entenda que é um servo. Esse dia saiu aí um pastor, um bispo, acho que é um bispo, criticando uma música que ela é 100% bíblica, a música não tem erro. Mas ele, não sei, está querendo criticar. Criticou a música. O pessoal foi lá, pegou um monte de vídeo dele, descendo de uma Dodge Ram, o povo beijando a mão dele. E aí? Colocando o sapato assim, em cima do púlpito, colocando o sapato no meio do culto, e o outro lá passando um engraxado. Mas estava criticando a música. Que a música diz assim, ó, porque pararam de falar do céu. Como é que é? Em salvação não querem mais, como se Cristo não vai mais voltar, já não se fala em santificação, porque a música dizia isso. Então, todo líder, todo pastor é um servo. Todo pastor é um servo. Tem admiração, dê a devida honra, porque quem instituiu, nós vamos ver isso aqui também, foi Deus. Foi isso que separou. Mas a igreja, ela continua sendo de Deus. Paulo toma o seu ministério com coerência e entrega. Vamos lá, 1 Coríntios, o texto é conhecido, nós vamos folhear a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Pode ler, conforme os irmãos for achando aí. São textos conhecidos, mas nós vamos folhear a Bíblia um pouquinho mais aqui hoje. Pode ir lendo aí. 1 Coríntios 4, 16. Isso. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Continua. Por essa causa vos mandei Timóteo. Não, só até aí. Tá ótimo. É só aí. Portanto, admoesto-vos que sejais meus imitadores. E aí, no outro texto, ele vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. É a fidelidade do ministério. E tá vendo aquela palavrinha ali, irmãos? Ó, coerência. Coerência. É a coerência daquilo que eu falei, da vivência do que é falado com aquilo que é vivido. Então, esse é o perfil de Paulo. E se nós continuarmos o versículo 18 de Atos 20, ele servia ao Senhor. Ok, servia. Mas basta servir de qualquer jeito? Com arrogância? Vamos ver como que ele servia? Olha o versículo, olha a sequência aí. Com toda o quê? Atos 20, 18. Servindo o Senhor com toda o quê? Quem achou aí? Pode falar alto. 20, 18. Servindo ao Senhor. Humildade, lágrimas e provações. Servindo com humildade. Primeiro, humildade. Todo servo, ele é humilde. Quem serve de verdade. E quem serve, serve. Não importa. Você chega aqui na igreja.
Está escorrendo água do teto. O título seu de alguma coisa vai servir para quê se está precisando secar a água que está no chão? Porque quem serve o reino, ele serve em tudo. Tem vezes que fala com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. Porque o ministério envolve humildade. Primeiro, envolve servir e não ser servido. Segundo, envolve humildade, lágrimas, provações. Tudo isso envolve o serviço. Se for um presbítero que vê essa água derramando, vai falar que isso é coisa De diácono. Entende? Era para eu ter falado aqui, eu esqueci. Os irmãos perceberam que fala que Deus constituiu, só um parênteses aqui, depois a gente continua, que Deus constituiu presbíteros e bispos para apacentar. Quem apacenta é o quê? Quem apacenta ovelhas é o quê? Então, naquele texto ali tem presbítero, bispo e pastor. Questão aqui. Qual que é a diferença? Quem sabe? É só um nome. É só um nome. É porque presbítero significa ancião. Ancião, os maduros, os anciãos da igreja. A palavra bispo, que vem de episcopos, é supervisão. O bispo ele é um supervisor, aquele que supervisiona, que está à frente. E o pastor, porque traz essa ideia de pastorear um rebanho, igual tem lá no Salmo, o Senhor é o meu pastor, no Salmo 23. Então, pastor, presbítero e bispo é uma designação para nomear o mesmo cargo. Não tem diferença. Se tem alguém aí que fala, eu sou bispo e tal. Sim. Não fala pastor. A igreja nossa, a Assembleia de Deus, ela não usa essa nomenclatura bispo. É uma questão de organização aí da estrutura administrativa, eclesiástica, da igreja, da denominação Assembleia de Deus. Então, ela utiliza diácono, presbítero, evangelista, pastor. Mas, biblicamente, as igrejas que têm bispos é a mesma coisa. Bispo é aquele que ele tem a responsabilidade de supervisionar, de pastorear uma igreja. E presbítero, no contexto da Bíblia, também é um pastor de igreja. Entendido? Então a gente faz a igreja Assembleia, né, faz essa separação, mas não tem problema. Tem vários modelos, isso aí não tem problema. Mas é a mesma coisa. O nosso segundo ponto, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Quando é que uma igreja permanece saudável? Quando é? Está escrito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E outro abre Tito, capítulo 1, versículo 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E Tito, capítulo 1, versículo 9. As Escrituras, está escrito ali, ó, a igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra. Porque as Escrituras, elas são suficientes. A Bíblia não precisa ser completada com tradições e experiências. Nós não precisamos de experiência para validar a veracidade bíblica. É claro que viver guiado pelo Espírito, manifestação de dons, o carisma, né? O carisma, as manifestações dos dons. É claro que isso edifica o crente, traz testemunho. É claro que a tradição ajuda a preservar algumas questões que são importantes. A tradição ajuda a preservar. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui não, porque do mesmo jeito que preserva, atrapalha. Mas a tradição ajuda. Só que
As escrituras, elas são suficientes. Ela não precisa de complemento. Existem denominações que elas têm a Bíblia mais um livro escrito por alguém que recebeu uma revelação e coloca isso em pé de igualdade com a Bíblia. Então, nem diminuir e nem acrescentar. E nem diminuir e nem acrescentar. Qual que é a questão? Um minuto. Qual que é a questão da tradição? Por que Jesus, a vida dele ali com os fariseus foi brigar com a tradição dos fariseus? Porque os fariseus estavam sobrepondo a tradição acima das escrituras. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas sempre tem alguém que não ouve. Tem um texto lá de Mateus que diz assim, ó, a tradição dos anciãos. Então está escrito lá que, porque o judeu ele tem a Bíblia, ele tem a Torá, e ele tem ele tinha naquela época a tradição oral, que ia passando de um para o outro. Hoje tem por escrito, a Tanakh, por escrito. E tem outros escritos de tradição. Então eles pegavam essa tradição, Deus dizia assim, ó, vocês têm que guardar o sábado. Nas escrituras, eles pegavam aquilo ali e começavam a acrescentar em cima do mandamento outras determinações. Então assim, você não pode trabalhar no sábado. Está escrito na Bíblia. Ok, não pode. Mas espera aí. O que é trabalhar no sábado? Então, vocês não podem dar mais de 1000 passos. Eu estou aqui supondo que seja 1000 passos, mas tinha isso na tradição. Vocês não podem caminhar X milhas no sábado, porque senão você vai estar trabalhando. Então eles pegam as escrituras suficientes e começam a acrescentar a tradição. A tradição. Por isso que Jesus briga com eles. Por isso que Jesus diz assim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, você acha que Jesus está falando de quê? Do peso da lei e da tradição que eles colocavam nas pessoas. As escrituras são suficientes. Eu posso contextualizar isso daqui. Eu posso contextualizar. Na época de Jesus, era a questão do sábado, era a questão de comer sem lavar as mãos. Mas eu posso contextualizar aqui o tanto de coisa, o tanto de jugo que nós colocamos sobre as pessoas. Quando eu era pequena, adolescente, os crentes lá do Riachinho, né? Eu vou parar do Riachinho, estou olhando de lá. As mulheres não podiam, os homens não podiam usar camisa estampada. As camisas estampadas, tipo hoje a gente vê aí, do jeito, né? E tinha uma certa regra. Eu acho que era um jogo que não precisava estar aqui, né? As mulheres não podiam, mas não podiam nem tomar banho com o rio. Os cabos ficavam colados do fora. Então, assim, nós tomávamos assim mesmo. Nós chegávamos lá na igreja de noite, o pastor falou, você está aqui, né? Tomou banho no rio, né? Isso que a irmã Vanilda está citando aqui é um dentre milhares de julgos e de tradições que são colocadas que não tem nada a ver com as escrituras. A tradição tem sua parte boa, mas o excesso da tradição é um jugo e um peso que é colocado sobre as pessoas. As escrituras são suficientes. Gálatas capítulo 1, versículo 8, quem achou aí? Mas, ainda que nós mesmos, ou longe do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, o evangelho que eu anunciei para vocês, se aparecer um anjo de luz, olha, irmãos, se aparecer um anjo de luz, qualquer pessoa que vê um anjo de luz, ele vai ficar doido. Mas Paulo está dizendo, se aparecer um anjo de luz e outro evangelho que não esse, seja considerado. Pesquisa um pouquinho sobre religiões, os mormons, os testemunhas, as outras, e vê como que foi que surgiram estas igrejas.
Pesquisa. Apareceu exatamente isso aí. Não, a convicção de Paulo é profunda. Por que ele tem essa convicção profunda? É só porque ele aprendeu, porque ele viveu. Porque ele viveu. Olha o que ele diz, irmãos, isso aqui é pesado. Se aparecer, então a fidelidade... Passei. Então a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Rapidão para a gente... Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Se apegar firmemente à palavra. Essas crianças desceram mais cedo hoje ou porque está tarde mesmo? Tem 15 minutos ali, viu, irmãos? Se apegar firmemente à palavra. Eu estou passando aqui, que eu acostumei a ser cada slide. O nosso ponto 3, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Olha o verso 22 ao 27. 22 a 27. Agora, impelido de Atos 20, viu, irmãos? De Atos 20, do texto que nós estamos estudando. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer. Olha o que Paulo fala. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura o quê? Vida boa? Carro novo? Vida fácil? O que o Espírito Santo assegura a Paulo? Prisões e sofrimentos que estão à minha espera. Se a gente soubesse que obedecer a Deus iria trazer sofrimento e prisões, nós continuaríamos obedientes? Porque uma coisa é ir levando e fazendo e ir deparando com aquilo conforme vai acontecendo. Porque a vida é assim. Fico pensando que a gente fica querendo saber o futuro, mas eu imagino que se a gente enxergasse o futuro na nossa frente assim, meu Deus do céu. Futuro aqui, irmãos, das coisas terrenas. Se a gente conseguir enxergar depois do tempo presente, glória a Deus. Mas o Espírito Santo assegura a Paulo que ele vai ter sofrimento e perseguições. Eu não sei o que vai me acontecer, exceto que haverá sofrimento, tribulações. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Vamos ler rapidinho quem achar aí. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Lê os dois textos aí, quem achar bem rapidinho. Filipenses 1, 20 e 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia e não sempre, também agora será Cristo engrandecido pelo povo, quer pela vida, quer pela morte. 20 e 21? Irmãos, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. O que Paulo diz nesse texto que nós estamos estudando aqui? Por nada eu tenho a minha vida preciosa. Olha a mente, o coração, a transformação que o Evangelho fez na vida desse homem. Se eu morrer, para mim é lucro. Ele diz nessa mesma carta assim, ó, eu tenho um desejo de estar com Cristo, mas eu também quero ficar com os irmãos. Eu não sei se eu parto, se eu fico. Porque ele não considera a sua própria vida preciosa. Ele não tem preciosidade, ele não tem atenção aos cuidados da sua própria vida, quando isso é confrontado com aquilo que o Espírito
provoca no coração, na mente dele. Ponto 2. O Espírito como originador do ministério pastoral. Os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo. Atos capítulo 14, não precisa ler, não precisa procurar não. 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, versículo 5. Os textos mencionam o Espírito Santo conduzindo os pastores, os bispos, os líderes da igreja. Não existe liderança. Não existe liderança sem a direção do Espírito e a imposição de mãos pelo presbitério da igreja. Porque o que existe por aí é um monte de pregador itinerário, e a gente fala de itinerário, fica parecendo que você está atacando o itinerário. Não é isso, não. Mas que não tem pastor, que ninguém cuida dele, que ele não tem que prestar satisfação para ninguém, que ele fica de congresso em congresso pregando a mesma mensagem e todo mundo aplaudindo, porque ele é barulhento. E o pastor que está ali dia a dia ensinando o ministério, naquelas igrejas que eles vão, o pastor lá não é valorizado. Naquele tipo de igreja. E gosta, tem gente que gosta disso. Isso aí não sabe, não conhece nem quem é a pessoa. Toma conselho por meio de vídeo da internet de uma pessoa que não sabe nem quem é. E o pastor que tem fidelidade à palavra, lá na igreja, o pastor dele que visita ele, não valoriza. Então, são líderes levantados pelo Espírito, mas que recebem a imposição das mãos do presbitério da igreja. Para ir tem que ser enviado. Ninguém acorda de manhã e fala assim, eu vou. Quem te enviou? Quem é seu pastor? Você está sob a liderança de quem? Você presta contas para quem? Eu presto contas para Deus. Está igualzinho a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí uns dizem assim, eu sou de Cristo. Aparentemente é bonito, mas não é não. Aquela igreja lá, aqueles que estão dizendo assim, eu sou de Cristo, estão dizendo assim, eu não estou nem para Paulo, nem para Pedro e nem para Apolo. Meu negócio é com Cristo. Crente subordinado. Porque liderança foi instituída por quem? Pelo Espírito Santo, pelas mãos do presbitério, através da imposição de mãos. Existe uma autoridade investida no líder que está submisso e que foi ordenado pela imposição de mãos do presbitério da igreja. Por que os irmãos estão caladinhos? O perigo real das falsas doutrinas. Sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Um terço do Novo Testamento foi escrito para combater falsas doutrinas. Um terço do Novo Testamento foi escrito para combater falsos ensinos. Pega todos os livros do Novo Testamento e tira ali um terço. Isso foi escrito para combater falsos ensinos. Você pegar a segunda carta de Pedro, 1 e 2 Timóteo, Tito, em Atos já tem menção disso nesse texto que nós estamos lendo. Colossenses, Tessalonicenses. Os próprios evangelhos com o próprio Cristo, falando sobre lobos vorazes, falsos. O ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É o diabo? Nesse texto aí, quem é o ladrão? E tem hora que a gente até substitui ladrão por diabo. O diabo veio roubar, matar e destruir. Embora seja uma verdade,
O texto de que o ladrão e não o diabo veio roubar, matar e destruir são falsos mestres. Não está falando do diabo naquele texto, não. Destruiu o verdadeiro ensino. Como é que o verdadeiro ensino é destruído? É a partir de um ensinamento falso, absurdo? Não. É a partir do ensino que ele é correto, mas desvirtuado. Só um pouquinho. Aí entra tudo. Irmãos, falar em heresias, em heresia, não é assim, também a gente banaliza, né? Isso é heresia, é um herege. Não é porque uma pessoa falou uma coisa que às vezes esteja em desacordo, às vezes é um desconhecimento. Às vezes ele falou ali, quando o líder, você sabe que a pessoa prega a palavra, falou uma bobagem. Aquilo ali é um herege. Ele não é um herege. Ele falou uma coisa, ele falou uma heresia, é diferente. É igual, por exemplo, alguém contou uma mentira. Uma mentira. Mentira é mentira e não deixa de ser mentira. Mas você dizer que ele é um mentiroso pressupõe que ele é assim, que ele vive assim, o tempo inteiro contando mentira. Mas não. Então é a mesma coisa de denominar alguém herege. Às vezes as pessoas falam coisas por desconhecimento, mas existem aqueles que são hereges mesmo, que ensinam aquilo que a Bíblia não está ensinando. E aí tem uns textos paralelos, esse aqui nós não vamos ler não. Romanos 16, 17. 1 João capítulo 4, versículo 1. Hoje, tudo é potencializado hoje. Então, se existia falso mestre naquele tempo, no meio dos irmãos, e pelas redes sociais hoje. E o alcance que as redes sociais, elas têm, como que assim como o verdadeiro ensino é propagado, o falso ensino também é propagado. Com muita facilidade. Com muita facilidade. Vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Vigilância espiritual. Vamos 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Rapidinho. 1 Pedro, capítulo 5. A gente tem que saber onde é que estão os livros aí da Bíblia. Se pedir para abrir Obadias aqui... Ó, irmão Deus está ligeiro. 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por própria ganância, mas de ânimo próprio. 3. Nem força deles domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, servindo de exemplo ao rebanho, ao servir de novo. Não viu a última frase que o senhor leu aí antes de servindo ao rebanho, qual foi mesmo? Não por torpe ganância, e o senhor falou outra coisa.